O acervo de um dos maiores pesquisadores de peixes do país está hoje no Jardim Botânico de Brasília. Nós viemos até o Espaço Gilberto Brasil para conhecer um pouco dessa história, que revela um incrível personagem e um trabalho de pesquisa científica extremamente minucioso e de grande relevância. Começa agora mais uma edição do Ecocenado. Engenheiro químico com pós-doutorado na Inglaterra, Gilberto Brasil pesquisou durante quase 30 anos os killifish, uma pequena espécie de peixe temporário encontrado em poças de água rasa. O caráter endêmico desses animais, aliado à sua beleza plástica, atrai colecionadores e curiosos e faz dos killifish animais em permanente ameaça de extinção. Com o desaparecimento misterioso do pesquisador em 2008, todo o acervo foi doado ao Jardim Botânico de Brasília. Lá, conversamos com Alex Amorim, gerente de preservação da instituição, responsável pela continuidade das pesquisas com killifish feitas por Gilberto Brasil. Alex, como é que foi o processo de recebimento desse acervo? Como é que esse material veio parar aqui no Jardim Botânico de Brasília? Sim, em meados de 2008, uma colega do Gilberto Brasil, que trabalha no MMA, nos procurou a direção do Jardim Botânico, informando, né, que ele havia desaparecido e tudo, e que existia um acervo de cactos e de peixe na casa dele. E o Jardim achou importante que esse acervo fosse incorporado ao patrimônio do Jardim Botânico e nos enviou à residência do Gilberto Brasil, para que nós avaliássemos se era de interesse da gerência absorver os aquários e o trabalho do pesquisador. E nós nos encaminhamos à residência do pesquisador e lá encontramos todo o acervo de killifish dele, as anotações de pesquisa, todo o trabalho dele estava na residência dele. Recolhemos todo aquele material para trazermos para o Jardim Botânico e ao chegarmos aqui um dos pesquisadores procurou se informar um pouco a respeito da espécie que o Gilberto Brasil trabalhava. E descobrimos que naquele substrato poderiam haver ovos dos killifish e posteriormente nós poderíamos eclodi-los e retomar a coleção, retomar o trabalho de pesquisa do Gilberto Brasil. Nós, quando trouxemos o material, a nossa preocupação básica é que nós trouxéssemos não só os aquários, mas sim todo o aporte de pesquisa dele, os livros dele, as cadernetas dele, os diários de campo dele. Então, todo aquele material que estava lá na casa dele e que era material de uso de pesquisa dele, nós trouxemos todo para cá. O killifish ele é um peixe temporário, habitualmente temporário. Em alguns locais do país as pessoas chamam até de peixes das nuvens, porque as pessoas não entendiam como num período de seca, aquela região árida, sem presença de água nenhuma, podia abrigar peixes na época das chuvas. Então as pessoas entendiam que os peixes caíam das nuvens. Esses animais são extremamente endêmicos. E esses animais, a espécie que você encontra aqui em Brasília, você não encontra no Goiás, você não encontra em São Paulo. E se você perder aquele biótopo onde o animal sobrevive ali, onde no período de chuvas ressurge a vida do animal ali, você perde o animal na natureza. Então são animais que estão em risco de extinção constante. O killifish ele deposita seus ovos no fundo das poças durante o período de chuva e naquele período posterior à chuva, esses ovos eles entram num processo chamado diapausa, onde ele precisa de um período sem a presença de água para que aquele ovo ali ele consiga fecundar e ele passa por um processo todo de fecundação e ele aguarda a presença da chuva no outro período. Normalmente esses ovos ficam ali 6, 7 meses, né, nas poças secas com aquela pequena... São muitos anos que a pessoa, né, se envolve, é quase que uma missão, um talento específico que a pessoa tem para se dedicar exclusivamente àquele assunto durante tantos anos. E isso não tem recurso que pague, porque são anos. Então, se você perde, no caso, por exemplo, não aconteceu com o Gilberto Brasil, porque a gente conseguiu resgatar todos os seus livros com seus registros. Mas se isso não tivesse acontecido, seria uma perda imensa, porque não teria recurso, dinheiro que pudesse cobrir esse vácuo que ficaria se a gente perdesse esses anos de pesquisa.
dele, né? Então ele foi um grande pesquisador, uma pessoa extremamente apaixonada pelo que fazia, e é uma honra para o Jardim Botânico poder estar recebendo esse material aqui, de muita importância. Terminamos esta edição do Ecocenado em meio ao fantástico acervo de cactos da coleção de Gilberto Brasil, onde encontramos, por exemplo, uma espécie como essa aqui, olha, que é uma Rebutia iliosa. De acordo com as pesquisadoras do Jardim Botânico, floriu pela primeira vez, um pouco antes aqui da nossa visita. Se você gostou deste programa, envie um comentário ou sugestão. Você pode usar o formulário disponível em nossa página da internet ou o telefone 0800 61 22 11. Até o próximo programa!